Bom dia. E apareçam minhas câmeras. Verdade. Deixa eu ver, a gente vai começar do último parágrafo da 355, né? É isso? Então, falar quem é aí no livro físico, 355, último parágrafo. Não é isso? 356, não é? Não é isso. Não. 46 não é, não. Ah, não. 356. Não, é o último parágrafo da 355, porque tem quando ele fala aqui que ele vai enumerar um a um. Então, mas que neles possui o trabalho do sonho para indicar as relações do material. Aí começa na 356. Isso. Tá. É Então, isso. não me deixa maluca, não, viu? Porque já estou pensando aqui, gente, mas eu li tudo isso, não é possível. Deixa eu ajeitar aqui. Acabou. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Gente, na cidade de vocês está o calor do infernal. A gente está quase na mesma cidade, né, Dali? Olha, hoje, eu tô aqui assim, ó. Eu fui pra academia, saí da academia, acho que era 8 horas da manhã. Tava marcando 42 graus. Às 8 da manhã. Eu estou aqui, ó, passando mal de calor. Vocês não tem ideia. Estou com o ar-condicionado ligado e ainda assim, parece que não sei, que não tá funcionando nada. Então, vamos lá, deixa eu pegar mais um texto e a gente conversa. Mas que meios possui o trabalho do sonho para indicar as relações do material do sonho tão difíceis de serem representadas? Tentarei enumerá-los um a um. Em primeiro lugar, os sonhos consideram a relação que inegavelmente existe entre todos os fragmentos de pensamentos oníricos ao juntar todo o material numa só situação ou evento. Eles reproduzem a relação lógica como simultaneidade. Procedem como o pintor que reúne num quadro de escola de Atenas ou do Parnaso todos os filósofos ou poetas que nunca estiveram no mesmo salão ou no mesmo cume de uma montanha, mas que formam um grupo no sentido conceitual. Os sonhos estendem esse modo de representação até os detalhes. Sempre que mostram dois elementos próximos um do outro, isso garante que há uma relação íntima entre seus correspondentes nos pensamentos oníricos. É como no nosso sistema de escrita. A B significa que duas devem ser expressas como sílabas. Se A e B são separadas por uma lacuna, A deve ser vista como a última letra de uma palavra, e B como a primeira da palavra seguinte. Portanto, as combinações oníricas não são formadas por componentes quaisquer, disparatados do material do sonho, mas por aqueles que também nos pensamentos oníricos têm uma relação mais estreita. Para representar as relações causais, os sonhos dispõem de dois procedimentos, que na essência constituem um só. O modo de representação mais frequente, quando os pensamentos oníricos dizem, por exemplo, como estava assim, isso teve de acontecer. Consiste em introduzir a oração subordinada como sonho preliminar e depois acrescentar a oração principal como sonho principal. Se interpretei corretamente, a sequência temporal pode também ser invertida. Sempre corresponde à oração principal a parte do sonho mais desenvolvida. Um bom exemplo desse tipo de representação de causalidade me foi dado por uma paciente cujo sonho completo relatarei mais adiante. Ele consistia num prelúdio sucinto e numa parte muito longa.
altamente centrada, que poderia ser intitulada, e aí tem aqui em alemão, mas tem a nota embaixo. A expressão idiomática, literalmente, falar por meio da flor, significa dizer algo indiretamente, insinuar. No sonho preliminar, ela entra na cozinha para conversar com as duas criadas e as repreende por ainda não haverem terminado de preparar o lanche. E aí tem aqui uma frase numa língua que deve ser alemão, né? Nessa ocasião, ela vê muitos utensílios de cozinha grosseiros, revirados e empilhados para secar. As duas criadas saem para pegar água, e para isso precisam entrar como que num rio, que chega até a casa ou o pátio. Segue então o sonho principal, que começa da seguinte forma. Ela desce de um lugar alto, por corrimãos de forma estranha, e se alegra por seu vestido não ficar preso em nenhum ponto e etc. O sonho preliminar se relaciona à casa paterna da mulher. As palavras ditas na cozinha, ela provavelmente ouvia muito de sua mãe. Os montes de louça vêm da simples loja de utensílios de cozinha que se achava na mesma construção. A outra parte do sonho contém uma alusão ao pai, que se ocupava muito das criadas e pegou uma doença fatal durante uma inundação. A casa se encontrava próxima ao rio. O pensamento que se esconde por trás desse sonho preliminar é, portanto, por que venho dessa casa de condições tão mesquinhas e desagradáveis? O sonho principal retoma o mesmo pensamento e lhe dá forma modificada pelo desejo. Sou de origem nobre. Na verdade, então, é porque sou de origem tão baixa que minha vida foi assim e assim. Pelo que vejo, uma divisão do sonho em duas partes desiguais não significa sempre que há uma relação causal entre os pensamentos das duas partes. Frequentemente, é como se o mesmo material fosse representado de dois pontos de vista diferentes nos dois sonhos. Isso vale certamente para uma série de sonhos que terminam em poluição noturna. Uma série em que a necessidade somática requer uma expressão cada vez mais clara. Aí que tem uma outra nota que a frase foi acrescentada em 1914. Ou os dois sonhos vêm de centros separados do material do sonho e se sobrepõem parcialmente no conteúdo, de modo que num deles é centro aquilo que no outro aparece apenas como alusão e vice-versa. Em certo número de sonhos, porém, a divisão em um sonho preliminar mais curto e outro mais longo significa realmente uma relação causal entre as duas partes. O outro modo de representação da relação causal é empregado em material menos volumoso e consiste em uma imagem no sonho, de uma pessoa ou de um objeto, ser transformado em outro. Apenas quando vamos ocorrer essa transformação no sonho, podemos afirmar que existe a relação causal. Não quando apenas notamos que algo foi substituído por outra coisa. Eu disse que os dois métodos de representar a relação causal constituem o mesmo. Em ambos os casos, a causação é representada por uma sucessão. Num caso, pela sucessão dos sonhos. No outro, pela transformação imediata de uma imagem em outra. Na grande maioria dos casos, porém, a relação causal não é representada. É perdida na sucessão de elementos, inevitável também no processo do sonhar. Os sonhos não conseguem, de forma alguma, expressar a alternativa, ou. Costumam incluir os dois termos como sendo igualmente válidos. O sonho da injeção de Irma contém um exemplo. Seus pensamentos latentes dizem: não sou responsável pela persistência das dores de Irma. A culpa está ou em sua recusa de aceitar a solução, ou no fato de ela viver em condições sexuais desfavoráveis, que não posso mudar. Ou suas dores não são absolutamente de natureza histérica, mas orgânica. O sonho, porém, realiza todas essas possibilidades.
que quase se excluem mutuamente e não hesitem em acrescentar uma quarta solução derivada do desejo onírico. Foi após interpretar o sonho que introduziu ou no contexto dos pensamentos oníricos. Mas quando o narrador quer usar o ou na reprodução do sonho, era ou um jardim ou uma sala e etc., nos pensamentos oníricos não são uma alternativa, mas um e, uma simples adição. Em geral, usando ou, descrevemos um aspecto vago de um elemento do sonho que ainda pode ser esclarecido. A regra interpretativa para esse caso é: as partes da suposta alternativa devem ser tratadas como equivalentes e ligadas pelo e. Por exemplo, após esperar em vão pelo endereço do meu amigo que se encontra na Itália, sonho que recebo um telegrama com esse endereço. Vejo em letras azuis nas dobras do papel do telegrama. A primeira palavra é indistinta. Talvez via ou vila, ou até mesmo casa. A segunda é nítida, cesserno. A segunda palavra, que parece italiana e me lembra a conversa sobre a etimologia com meu amigo, expressa também minha irritação por ele ter mantido em segredo por tanto tempo seu paradeiro. Mas cada uma das três alternativas da primeira palavra se revela, na análise, como ponto de partida independente e igualmente válido da cadeia de pensamentos. Na noite anterior ao enterro do meu pai, sonho com uma placa, um cartaz ou aviso impresso, como os de proibido fumar nas salas de esperas das estações de trem, que diz: solicita-se que fechem os olhos, ou solicita-se que fechem um olho, o que costumo representar da seguinte forma: solicita-se que fechem um olho. Então, fazendo ali a ligação das duas coisas. Cada uma das palavras possui seu próprio sentido e leva caminhos diferentes na interpretação do sonho. Eu havia escolhido a cerimônia mais simples possível, pois sabia que o falecido pensava sobre esses eventos. Mas outros membros da família não concordavam com essa simplicidade puritana. Afirmavam que sentiriam vergonha ante as pessoas presentes no funeral. Por isso, uma versão do sonho pede que se fechem os olhos, isto é, que se seja indulgente. Nesse caso, é particularmente fácil ver o significado da indistinção caracterizada por ou. O trabalho do sonho não conseguiu produzir uma expressão única, mas também ambígua para os pensamentos oníricos. Assim, as duas linhas de pensamentos principais se separam já no conteúdo do sonho. Em alguns casos, a divisão do sonho em duas partes iguais expressa a alternativa de difícil representação. O modo como os sonhos lidam com a categoria da oposição e contradição é bastante notável. Ela é simplesmente ignorada. O não parece não existir para os sonhos. Tem também a ideia do Freud de que o não existe para o inconsciente, né? Não só para os sonhos. E aí eu trouxe na semana passada da Marion, né, de como ela escuta a associação livre como um sonho, e acho que cabe a gente pensar aqui nessa ideia mesmo de inconsciente, como o inconsciente é estruturado, e aí pensar num sonho. Então, há uma preferência especial por reunir ou representar numa unidade as contradições. Os sonhos também tomam a liberdade de representar um elemento qualquer pelo contrário desejado, de modo que, inicialmente, não há como sabermos se um elemento que admite seu oposto está contido nos pensamentos oníricos de forma positiva ou negativa. E aí tem uma nota que foi acrescentada em 1911. Num texto de Keia Bell, o sentido antitético das palavras primitivas. Ver minha resenha com o mesmo título de 1910. Descobri o fato surpreendente, confirmado por outros linguistas, de que nesse ponto as línguas mais antigas se comportam de forma bem semelhante ao sonho. No início, possuem apenas
uma palavra para as duas oposições dos extremos de uma série de qualidades ou atividades. Forte, fraco, velho, jovem, distante, próximo, ligar, separar. Escrito tudo junto. E apenas secundariamente formam designações específicas para os dois opostos, mediante pequenas alterações na palavra primordial comum. Abel mostra isso em grande extensão no egípcio antigo, mas também mostra nítidos resíduos dessa evolução nas línguas semíticas e indo-europeias. Num dos sonhos acima mencionados, cuja primeira parte já interpretamos, porque sou de origem tão baixa, a mulher que sonha desce por um corrimão segurando um ramo de flor. Como essa imagem a faz lembrar que o anjo segura um ramo de lírios nas imagens da Anunciação da Virgem Maria. Ela própria se chama Maria. E que meninas vestidas de branco participam da procissão de Corpus Christi, passando por ruas decoradas com galhos verdes. O ramo florescente do sonho é certamente uma alusão à inocência sexual. Mas esse ramo é densamente coberto de flores vermelhas, cada uma das quais se assemelha a uma camélia. No fim do trajeto, as flores já murcharam bastante. Depois há alusões inconfundíveis à menstruação. O mesmo ramo que é levado como um lírio, como que por uma moça inocente, constitui ao mesmo tempo uma alusão à Dama das Camélias, que, como sabemos, sempre usava uma camélia branca, mas durante a menstruação, uma vermelha. O mesmo ramo de flores, as flores da menina, nas canções de Moleira, de Goethe, representa a inocência sexual e seu oposto. O mesmo sonho que expressa a alegria de conseguir passar imaculada pela vida, deixa transparecer em alguns trechos, como o da queda das flores, o pensamento oposto, ou seja, de que ela é culpada por ter cometido vários pecados contra a pureza sexual na infância. Na análise, podemos distinguir claramente as duas linhas de pensamento, das quais aquela consoladora parece ser superficial, e a reprovadora, mais profunda, que se contradizem diretamente e cujos elementos iguais, mais opostos, são representados no sonho pelos mesmos elementos. Só uma das relações lógicas é extremamente favorecida pelo mecanismo da formação do sonho. Trata-se da relação de semelhança, concordância, aproximação do igual a, que no sonho pode ser representada como nenhuma outra por muitos meios. Aí tem uma nota. Ver a observação de Aristóteles sobre a aptidão para interpretar sonhos. Os paralelos ou casos de igual a existentes no material do sonho são os primeiros pontos de apoio para a formação do sonho. E parte considerável do trabalho do sonho consiste em criar novos paralelos desse tipo, quando os existentes são impedidos de entrar no sonho pela censura da resistência. A tendência de condensação do trabalho do sonho é ajudada pela representação da relação de semelhança. Nos sonhos, semelhança, concordância, posse de atributos comuns são normalmente representadas pela junção numa unidade, que já existe no material ou que é formado. O primeiro caso pode ser chamado de identificação, o segundo de formação mista. A identificação é usada quando se trata de pessoas. A formação mista, quando coisas são o material da junção, mas formações mistas são produzidas também por pessoas. Com frequência, localidades são tratadas como pessoas. Na identificação, somente uma das pessoas ligadas por algo em comum é representada no conteúdo do sonho, enquanto a segunda ou as outras pessoas parecem estar suprimidas no sonho. Essa pessoa encobridora, porém, entra no sonho em todas as relações e situações que derivam dela ou das pessoas encobertas. Na formação mista, que se estende a pessoas, existem, já na imagem onírica, traços peculiares, mas não comuns às pessoas,
de modo que a união desses traços leva ao aparecimento de uma nova unidade, de uma pessoa mista. A mistura em si pode ser obtida de várias formas. Ou a pessoa do sonho tem o nome de uma das pessoas a ela relacionadas. Sabemos, então, de maneira análoga ao conhecimento no estado de vigília, que o sonho se refere a esta ou aquela pessoa, enquanto os traços visuais pertencem a outra pessoa, ou a própria imagem onírica é composta de traços visuais que pertencem às duas na realidade. Em vez de traços visuais, a participação da segunda pessoa pode ser representada também pelos gestos que lhes são atribuídos, pelas palavras que a fazemos dizer ou pela situação em que a colocamos. Nesse último tipo de caracterização, a diferenciação nítida entre identificação e formação da pessoa mista começa a desvanecer. Mas também pode ocorrer que a formação da pessoa mista não tenha êxito. Nesse caso, a cena do sonho é atribuída a uma das pessoas, e a outra, normalmente mais importante, aparece ao lado dessa como alguém que não age na cena. A gente luta contra a gente, né? Esse é um trabalho difícil, né, de tentar ali captar o que a gente mesmo sente ou pensa. O sonhador conta, por exemplo, minha mãe também estava lá, Steck. Tal elemento do conteúdo onírico pode, então, ser comparado aos determinativos da escrita dos Nossa, essa palavra é muito difícil, gente. Hieróglifos, que não são pronunciados, mas servem para esclarecer outro signo. O elemento comum que justifica, ou seja, que ocasiona a junção das duas pessoas, pode ser representado no sonho ou estar ausente. Em geral, a identificação ou a formação da pessoa mista serve para poupar a representação desse elemento comum. Em vez de repetir, A não gosta de mim, B também não, formo no sonho uma pessoa mista de A a B ou imagino A numa ação característica de B. A pessoa onírica assim formada me parece no sonho em alguma ligação nova, e o fato de ela significar tanto A quanto B me serve então como justificativa para inserir nesse ponto da interpretação do sonho aquilo que é comum aos dois, ou seja, sua atitude hostil para comigo. Essa daqui eu tô lendo e aí fiquei pensando assim, se vocês estão conseguindo captar o que ele está falando ou pensar em casos clínicos, né, sobre isso. E aí, trazendo um recorte, assim, de alguém que trouxe isso em análise, a pessoa sempre fala de que tá vendo um ex na vida dela, assim, um ex, mas sabe conscientemente que representa um atual. Ô, Bru, eu tô lembrando de um sonho que eu tive na adolescência. Eu era apaixonadíssima, assim, há anos por um menininho lá, e ficava com ele de vez em quando e tal. E aí, em algum momento, eu comecei a gostar de um amigo meu, e eu não queria gostar desse amigo meu, assim, sabe? Porque eu falava, não, a gente é amigo, a gente é amigo, a gente é amigo. E aí, uma vez eu sonhei que eu contava pra minha família que eu tava namorando esse primeiro menino, que chamava Matheus, né? Então, eu chegava pra minha família e eu falava, o Matheus veio almoçar. E aí, quando eu abri a porta, era o meu amigo. E eu tratava normalmente, assim, era o meu amigo. Eu chamava de Matheus, mas era o meu amigo. No final, esse meu amigo virou meu namorado. Namoramos muitos anos, mas... Você queria ele mesmo, né? Mas esse é o ponto, né? É esse o lugar. Uma vez eu ouvi também da cena de um sonho, assim, de no casamento, o noivo era um, mas falava que era outro. E dizia, mas eu queria que fosse o outro. Eu não queria nada, né? Eu queria que fosse, mas era aquele, né? E é isso vem aparecendo, então tá falando desse lugar aqui de pessoas mistas. Ou então, quando também a pessoa diz assim, aí o fulano me diz, no sonho mesmo, tá? Vamos pensar em sonho. Aí a minha mãe me disse tal coisa, mas quem me diz isso é o meu pai. E aí a gente começa a trabalhar, então é mesmo, né? E como é que é quando seu pai te diz isso? Né? E a gente caminha na direção, então, disso, daquilo que vem, do sentimento, da associação que vem depois, e não exatamente o que está aparecendo no sonho.
Dessa maneira, obtenho muitas vezes uma condensação extraordinária para o conteúdo do sonho. Posso me poupar a representação direta de relações muito complicadas ligadas a uma pessoa, se achar outra que compartilhe com ela das relações. É fácil entender como essa representação pela identificação pode servir para contornar a censura da resistência, que impõe tão duras condições ao trabalho do sonho. O motivo para a censura pode estar justamente naquelas representações que no material se ligaram a uma pessoa. Então, encontro uma segunda pessoa que também tem relações com o material recriminado, mas apenas com parte dele. A conexão naquele ponto censurável me dá o direito de formar uma pessoa mista, caracterizada por traços indiferentes de ambas. Essa pessoa mista ou de identificação, sendo agora livre de censura, está apta para ser incluída no conteúdo do sonho. E assim, mediante o emprego da condensação, consegue satisfazer as exigências da censura do sonho. Quando no sonho é apresentado algo comum às duas pessoas, isso indica geralmente que devemos procurar outra coisa em comum às duas, que se acha escondido, cuja representação foi impossibilitada pela censura. Ocorreu aí, em certa medida, um deslocamento no tocante ao elemento comum, em favor da representabilidade. O fato de uma pessoa mista aparecer no sonho com um elemento comum indiferente deve me fazer concluir que há outro elemento comum que está longe de ser indiferente nos pensamentos oníricos. A identificação ou a formação de uma pessoa mista serve, portanto, a diferentes propósitos no sonho. Em primeiro lugar, a representação de algo comum às duas pessoas. Em segundo lugar, a representação de um aspecto comum deslocado. E, em terceiro lugar, a expressão de algo em comum apenas desejado. Como frequentemente o desejo de algo comum às duas pessoas coincide com uma troca de uma pela outra, essa relação também se expressa pela identificação. No sonho da injeção de Irma, desejo trocar essa paciente por outra. Desejo, portanto, que a outra seja minha paciente, como essa é no momento. O sonho leva em conta esse desejo, mostrando-me uma pessoa que se chama Irma, mas que é examinada numa posição em que só tive a oportunidade de ver a outra. No sonho do tio, essa troca é o centro do sonho. Eu me identifico com o ministro tratando e julgando meus colegas tão negativamente quanto esse. A experiência diz, e não encontrei exceção a essa regra, que todo sonho trata da pessoa do sonhador. Os sonhos são absolutamente egoístas. E tem uma nota, aí ele coloca aqui a observação da página 312. Quando no conteúdo do sonho não aparece meu eu, mas apenas uma pessoa desconhecida, posso tranquilamente supor que meu eu se esconde por trás daquela pessoa mediante a identificação. É lícito acrescentar meu eu. Outras vezes, quando ele aparece no sonho, a situação em que se encontra me diz que outra pessoa se esconde por trás do eu pela identificação. O sonho parece me solicitar que, na interpretação, eu transfira para mim algo relacionado àquela pessoa, algo em comum oculto. Há também sonhos em que meu eu aparece ao lado de outras pessoas que, resolvida a identificação, novamente se revelam como meu eu. Devo, então, através dessas identificações, unir meu eu determinadas representações que haviam sido barradas pela censura. Assim, posso representar meu eu diversas vezes num sonho, às vezes diretamente, outras vezes pela identificação com pessoas desconhecidas. Várias dessas identificações permitem condensar um material de pensamentos extraordinariamente rico. Tem uma outra nota. Quando estou em dúvida de por trás de qual pessoa que aparece no sonho deve-se achar meu eu, costumo aplicar a seguinte regra. A pessoa que no sonho é tomada de um afeto que eu próprio sinto enquanto durmo é a pessoa que esconde meu eu.
Já vamos grifar aqui para ter a regrinha fresca aí na cabeça. O fato de meu próprio eu surgir várias vezes ou em formas diferentes num sonho não é, no fundo, mais surpreendente do que o fato dele ser incluído num pensamento consciente várias vezes, ou em diferentes lugares ou relações, como, por exemplo, na frase: quando eu penso na criança saudável que eu era. No caso dos nomes próprios de localidades, as identificações são resolvidas de forma ainda mais transparente do que com pessoas, pois não há intervenção do eu tão poderoso no sonho. Num dos meus sonhos ligados a Roma, o lugar em que me encontro se chama justamente Roma. Mas me surpreendo com a quantidade de cartazes em alemão numa esquina. Isso é uma realização de um desejo, que imediatamente associo à Praga. O desejo em si talvez venha de um período nacionalista da minha juventude, hoje superado. Na época do sonho, havia perspectiva do encontro com um amigo alemão em Praga. A identificação de Roma com Praga se explica por algo comum desejado. Prefiro ver meu amigo em Roma a ver em Praga. Trocar esta por aquela para esse encontro. A possibilidade de criar formações mistas ocupa o primeiro lugar entre os traços que tão frequentemente dão aos sonhos uma aparência fantástica, pois por meio dela são introduzidos no conteúdo do sonho elementos que jamais poderiam ser objeto da percepção. O processo psíquico implicado na formação mista do sonho é evidentemente o mesmo de quando imaginamos ou reproduzimos um centauro ou um dragão no estado de vigília. A diferença está apenas em que na criação fantástica no estado de vigília é decisiva a impressão que se busca fazer, enquanto a formação mista no sonho é determinada por um fator externo à sua figuração, pelo elemento em comum dos pensamentos oníricos. As formações mistas do sonho podem ser realizadas de várias maneiras. Na realização menos artística, apenas as características de uma coisa são representadas, e essa representação é acompanhada do conhecimento de que ela vale também para outro objeto. Uma técnica mais minuciosa reúne traços de ambos os objetos em uma nova imagem, e para isso recorre habilmente às semelhanças reais entre os dois objetos. Dependendo do material e da engenhosidade de sua composição, essa nova forma pode ser totalmente absurda ou parecer fantasisticamente bem feita. Se os objetos devem ser condensados em uma unidade, forem muito díspares, com frequência o trabalho dos sonhos se contenta em criar uma figura mista com um núcleo mais nítido, ao qual se acrescentam atribuições menos claras. Nesse caso, a unificação de uma imagem não foi bem sucedida. As duas representações se superpõem e geram algo como uma competição entre as imagens visuais. Se fôssemos representar um conceito por meio de imagens perspectivas e individuais, poderíamos obter representações semelhantes num desenho. Naturalmente, essas figuras mistas abundam nos sonhos. Já dei alguns exemplos nos sonhos até aqui analisados. Agora acrescentarei outros. No sonho da página 356, que relata a trajetória da paciente por meio da flor, ou seja, com eufemismos, o eu onírico segura na mão um galho florido, que, como soubemos, significa ao mesmo tempo inocência e pecaminosidade sexual. Além disso, o modo como as flores estão no galho lembram as flores da cerejeira. Vistas individualmente, as flores são camélias, mas em conjunto dá a impressão de uma planta exótica. O que há em comum nos elementos dessa figura mista resulta dos pensamentos oníricos. O galho florido é composto de alusões a presentes que levaram ou deviam levar a sonhadora a se mostrar complacente. Na infância, as cerejas, em anos posteriores, as camélias.
O exótico é uma alusão a um naturalista muito viajado, que procurou ganhar o favor da paciente com um desenho de flores. Outra paciente cria em seu sonho uma mistura de cabines de banho da praia, privadas rurais e mansardas urbanas. Os dois primeiros elementos têm em comum a relação com a nudez e o desnudamento. Sua combinação com o terceiro elemento permite concluir que, na infância da mulher, a mansarda também foi palco de um desnudamento. Um sonhador cria uma localidade mista composta de 2 lugares, onde se realiza um tratamento. Meu consultório e o lugar público onde ele conheceu sua esposa. Uma moça, quando o irmão mais velho promete convidá-la para comer caviar, sonha que as pernas desse irmão estão cobertas de pérolas negras de caviar. Os elementos do contágio no sentido moral e a lembrança de uma dermatite na infância que lhe cobriu as pernas de pontinhos vermelhos em vez de pretos, uniram-se com as pérolas do caviar em um novo conceito. Aquilo que ela recebeu de seu irmão. Nesse sonho, partes do corpo humano são tratados como objetos, como sucede em outros sonhos também. Num sonho relatado por Firenze, surge uma figura mista composta da pessoa de um médico e de um cavalo, que, além disso, veste uma camisola. Nossa Senhora, imagina isso, né? É um cavalo médico de camisola. O que há em comum entre nesses 3 elementos foi revelado na análise. Quando a camisola foi reconhecida como uma alusão ao pai da sonhadora numa cena da infância. Tratava-se, em todos os 3 casos, de objetos de sua curiosidade sexual. Quando ela era criança, sua babá levava com frequência para o Aras militar, onde ela teve a oportunidade de satisfazer plenamente sua curiosidade, ainda não inibida na época. Mas assim, Eu lembrei daqueles memes que tem, que as pessoas falam assim, todo sonho tem um sentido, meu sonho. Daí elas colocam uma imagem nada a ver. Quer dizer que aquela imagem não tem nada a ver, mas acho que um cavalo ou tipo de camisola deixa claro que mesmo que até nisso existe um significado, né? Até nisso dá para pensar em alguma coisa. É aquilo, né, de nada é por acaso. Mais acima, afirmei que o sonho não tem meio para expressar a relação de contradição, de oposição, o não. Vou contradizer essa afirmação pela primeira vez. Como vimos, parte dos casos que podem ser reunidos como oposição é representada simplesmente através da identificação, quando a contraposição pode ser ligada a uma substituição, a uma troca. Então, no sonho existe alguma possibilidade desse não. Temos vários exemplos disso. Outras oposições nos pensamentos oníricos que podem ser incluídas na categoria inversamente, ao contrário, são representadas no sonho do modo seguinte, quase como. O inversamente não aparece como tal no conteúdo do sonho. Antes, revela sua presença no material pelo fato de alguma porção do conteúdo já formado do sonho, que por alguma outra razão se acha próximo, ser invertido, como que a posteriori. É mais fácil ilustrar do que escrever esse processo. Quando ele diz aqui que é mais fácil também ilustrar do que descrever, e a gente veio falando disso, eu penso, tem um monte de gente que fala assim, quer que eu desenhe? E aí a gente vê que nada vem do nada, né? Às vezes desenhar fica mais fácil mesmo, as pessoas costumam dizer isso de uma maneira irônica, né? Ou menosprezando o outro que não está entendendo, mas, gente, Lacan está aí para mostrar que, às vezes, desenhar, né, é aí o que dá algum sentido para a coisa. No belo sonho, em cima e embaixo, a representação onírica da subida é o inverso de seu modelo dos pensamentos oníricos, a cena introdutória de Safo, de Daudet. Inicialmente, ela é difícil no sonho e depois se torna fácil, enquanto na cena, a subida é inicialmente fácil, tornando-se cada vez mais difícil depois. Também o em cima e embaixo, no tocante ao irmão, é representado de forma invertida no sonho.
Isso indica uma relação de inversão ou oposição que existe entre as duas porções do material dos pensamentos oníricos, e que nós encontramos no fato de que, na fantasia da infância do sonhador, ele é carregado por sua ama, inversamente ao herói do romance, que carrega sua amada. E também no meu sonho de ataque de Goethe ao Sr. M, ver adiante. Contém esse inversamente, que primeiro precisa ser desfeito para podermos chegar à interpretação do sonho. No sonho, Goethe atacou um homem jovem, o Sr. M. Na situação real, que se acha nos pensamentos oníricos, um homem importante, meu amigo, foi atacado por um jovem autor desconhecido. No sonho, calculo a partir do ano do falecimento de Goethe. Na realidade, o cálculo se baseava no ano do nascimento do paralítico. O pensamento decisivo no material do sonho é uma oposição à ideia de que Goethe deve ser tratado como um louco. Pelo contrário, diz o sonho, se você não entender o livro, o imbecil é você, não o autor. Nossa, vamos grifar aqui, ó. Olha só, não sei, viu? Não sei se é bem assim. Em todos esses sonhos de inversão, parece-me existir uma alusão à expressão pejorativa alemã, virar as costas, ou o traseiro, para alguém. A inversão relativa à posição social do irmão no sonho de Safo. Deixa eu ver aqui, ó. Quando a gente acabar de ler Lacan, a gente confirma a nossa frase. É isso, né? Deixar bem marcadinho aqui de vamos ver se tem alguma razão nisso. Se a gente vai se sentir imbecil ou não, né? Olha, eu nem vou falar o que eu penso agora, mas tem é um pouco tendencioso para que, né, a gente se sinta. Então, tá aqui, ó. É também notável, aí tem que essa frase foi acrescentada em 1911. Com que frequência a inversão é usada justamente em sonhos instigados por impulsos homossexuais reprimidos? A inversão, aí de novo, esse parágrafo e o seguinte foram acrescentados em 1909. A inversão, a transformação no oposto, é um dos meios de representação prediletos e mais versáteis do trabalho do sonho. Serve primeiramente para permitir a realização de um desejo, apesar de determinado elemento dos pensamentos oníricos. Queria que tivesse sido ao contrário. É muitas vezes melhor expressão para a reação do eu, a uma lembrança embaraçosa. Mas a inversão se torna especialmente valiosa a serviço da censura, pois confere à representação de um grau de deformação que inicialmente paralisa, de certa forma, a compreensão do sonho. Por isso, quando um sonho se recusa obstinadamente a revelar seu sentido, podemos sempre tentar a inversão de determinados elementos de seu conteúdo manifesto. Não é raro, então, que tudo se esclareça de imediato. Olha isso daqui, quando ele coloca do sonho, de novo, eu acho que vale a gente pensar na questão daquilo que é dito em análise. Então, quando a pessoa fica ali, né, se recusando, quando a gente vê que tem isso de uma... Está se defendendo sobre aquilo, da gente poder dizer o contrário, talvez ver como que vai ressoar para ela, né? Ao lado da inversão do conteúdo, não se deve ignorar a inversão temporal, uma técnica um tanto frequente de deformação do sonho, consiste em representar o desfecho do acontecimento ou o resultado do raciocínio no início do sonho, e acrescentar as premissas da conclusão ou das causas do incidente no final. Quem não pensar nesse recurso técnico da deformação do sonho ficará perdido ante a tarefa da interpretação dos sonhos, que tem uma nota acrescentada em 1909. Às vezes, o ataque histérico recorre a essa mesma técnica da inversão temporal para ocultar do espectador seu sentido. Por exemplo, uma moça histérica tem necessidade de representar num ataque um pequeno romance que fantasiou no inconsciente após um encontro no bonde. Imagina que o homem, atraído pela beleza de seu pé, lhe dirige a palavra enquanto ela lê.
Ela o acompanha e vivencia uma tórrida cena de amor. Seu ataque tem início com a representação dessa cena amorosa por meio de convulsões, movimentos dos lábios para os beijos, cruzamento dos braços para o abraço. Depois corre para o outro aposento, senta-se numa cadeira, levanta a saia para mostrar o pé. Faz de conta que está lendo um livro e se dirige a mim, me responde. Aí que tem acrescentado em 1914. A propósito, a observação de Artemidoro. Ao interpretar as histórias de um sonho, devemos considerá-las primeiro do início ao fim, depois do fim ao início. Aqui, em alguns casos, ele coloca que foi acrescentado em 1911. Chegamos ao sentido do sonho apenas quando submetemos seu conteúdo a várias inversões em aspectos diversos. No sonho de um jovem neurótico obsessivo, por exemplo, a lembrança de desejar a morte do pai que temia quando criança está oculta na seguinte formulação: seu pai briga com ele porque ele voltou para casa muito tarde. O contexto do tratamento psicanalítico e as associações do sonhador, porém, demonstram que o correto seria: ele está com raiva do pai e acha que este voltou para casa cedo demais. Ele preferiria que o pai não voltasse absolutamente, o que é idêntico ao desejo da morte do pai. Quando menino, o sonhador, durante uma ausência prolongada do pai, havia cometido um ato de agressão sexual contra outra pessoa e havia sido castigado com a ameaça: espera só até seu pai voltar. Tão comum ainda, né, nos dias de hoje, as pessoas falarem isso. É o que eu estou vendo aqui. Não vai dar para a gente ler esse parágrafo não, esse capítulo todo, porque ele só termina na página 382. Mas eu acho que eu vou parar nesse daqui, porque ele dá uma pausa. E aí começa com sentido na outra semana. Então, a gente fica na página 371. E aí a gente volta desse querendo se estudar mais. E aí, deixa eu ver aqui, eu já tinha avisado para vocês, né? A gente tem mais um encontro, então. E aí, acho que nesse próximo encontro, dá para a gente terminar, vamos tentar terminar todo esse capítulo. Beleza? Tá bom, obrigada pela companhia, um beijo, até a próxima quinta.